Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Conhecendo o Sobrenatural. Sou Cris Oliveira e hoje eu e a minha equipe, Jorge, Moisés, Marcelo e o Rômulo, hoje está na câmera, mas a gente está aqui, mas o Moisés e o Jorge já meio que sentiram aqui a energia do lugar. Então, vou passar aqui pro Moisés, tá? Para ele falar mais ou menos, depois o Jorge, e a gente vai tentar também sentir as energias. Ainda agora o K2 estava indo no vermelho, mas agora ele deu uma parada, só porque tá filmando, é sempre assim. Mas antes de ligar a câmera, ele estava indo no vermelho. Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? É o seguinte pessoal, eu cheguei primeiro junto, depois o Jorge chegou, nós fizemos a gravação, né, de um vídeo aqui na praça, lá na parte do Baobá, e a sensação que nós tivemos é justamente como a gente estava comentando, é a questão da temperatura que baixa, o ambiente fica um pouco pesado, e depois que a gente viemos para esse local aqui, o K2 ele tá direto entre o amarelo e o vermelho. Então, tipo assim, hoje é um dia bem propício, né? Vamos dizer assim. E tu, Jorge, o que é que tu sentiu quando tu chegou aqui, que tu tá mais tempo aqui um pouquinho? A gente até conversou, né? Eu estava conversando com o Moisés que essa questão da temperatura, né? Quando a gente entrou na praça, tava bem abafado, né? Mas dentro da praça tava um clima assim, até ameno. Aí a temperatura começou a baixar. Tanto que assim, eu tô de tênis com meia, né? E meus dedos começaram a ficar frios. Nossa. Eu perguntei, mas ele disse, não, eu também tô sentindo meus dedos frios e tal. E a gente começou a andar e os dedos continuaram frios, né? Mesmo o corpo se mexendo, né? Que a princípio, né, o sangue vai circular e você aumenta, a temperatura do seu corpo vai aumentar, a gente sentia uma frieza nos pés, né? O que é estranho, porque o pé da gente está todo coberto aqui com sapato e com a meia. Com a meia. E as previsões não, né? Perdão. As leituras, elas foram mudando à medida que a gente ia andando pela praça. Né? Perto do Baobá a gente viu uma coisa bem estranha. Certo, e a gente vai ver, mostrar durante o vídeo. A gente vai mostrar durante o vídeo, eu não vou falar. E depois no memorial dos mártires, né? À medida que a gente foi andando. Foi bem interessante hoje. E Rômulo, mostra aí onde é que a gente tá, aqui para os curiosos. Jorge, bora tentar tirar as cartas aqui também, né? E o Moisés vai ficar com o K2, para ver se ele consegue ali algum contato, alguma energia. Olha ali, Rômulo, diz que tá pipocando lá, ó. Ali tem como, viu? É. Desde quando a gente chegou nessa parte aqui do forte, a gente testa, ó, ele vai entre o laranja. Vai já ver o que tá acontecendo. Se quiser ler. A gente tá bem curioso hoje. Os rapazes estão aí fazendo a medição, eu tô tirando aqui as cartas, né? A primeira informação que a gente tem é o seguinte, é porque aqui reforça que é um lugar de execuções. Olha aqui, Rômulo. Mostra aí as cartas para ele. Documentos que causavam execuções, né? Documentos mortais. E foi o que aconteceu com os 3 mártires, né? Aqui meio que denuncia isso aqui. Como você falasse assim, né? O pessoal que tá lá, né? Várias pessoas, né? Que seria a aliança, né? Não só não é um espírito só que fala, são vários. Tá dizendo assim, né? A gente ficou realmente com medo, né? O medo nosso foi quando veio um papel, um documento que meio que anunciava a nossa execução. Bem bizarro aqui, viu? Então vamos aqui mais para perto do portão para a gente ver se consegue fazer uma pergunta. Faça. Tem algum tempo que eu assisti um um documentário sobre a Praça dos Mártires e um cangaceiro cearense que ele foi executado aqui. Perguntei a um amigo meu, que é historiador, e disse que não achou nenhum registro histórico. Mas eu queria saber se nas cartas tem como perguntar, tem como... A gente pode perguntar agora. A gente sabe o nome desse rapaz? É o Kunduro, cangaceiro Kunduro. Eu acho difícil porque, assim, no final do século XIX, essa praça já era uma praça de lazer. Ela não era uma praça mais, né? Não era mais o campo da pólvora. E o cangaço, se eu não me engano, ele surgiu mais ou menos do
final, foi do meio do século XX, do meio da década de 20 do século 20 até mais ou menos o final da década de 30. Então já não era, bastante tempo já não era mais o campo da pólvora. Eu também acho isso aí historicamente meio impossível, contraditório. Entendi. Meio impossível de ser. Aí como era o nome do cangaceiro? Duro. Assim, o nome dele de cangaço, né? Mas o nome dele de batismo não me lembro agora. Só sei que ele colocou terror nas províncias do Ceará, Maranhão e Piauí. Era província. Então, achei muito interessante esse documentário e eu queria saber se realmente tem essa possibilidade de ter algum cangaceiro que foi executado aqui. Olha, acho difícil. Né? Que mostra que nessa época realmente já era um lugar mais de lazer. Então. Né? Não tinha tanta. Ficou só mesmo a memória, né, do passado, de um passado sangrento. Né? Mas aí depois mostra que era um lugar onde as pessoas iam realmente para se divertir, né, num lugar mais assim, mais pacífico e tal, e que esse passado tinha ficado para trás. Eu posso estar enganado, eu não sou Deus, mas eu acho difícil, assim, até pelo baralho aqui, não mostra que uma pessoa, né, com esse nome teria sido executada aqui. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. A Angélica, vocês conhecem a Angélica, ela já participou de várias lives, já mandou alguns relatos. Ela disse que quando ela era pequena, ela tinha o costume de tomar café aqui com o pai dela e ela via muita coisa mesmo, que ela tem mediunidade, né? Só que ela era muito pequena, né? Não tinha aquele discernimento. Isso. Será que ainda essas almas estão aqui, até mesmo do Padre Mororó e adjacentes? Bem, né? quando a gente estava ali nos monumentos, a gente sentiu uma coisa bem estranha. Então eu fiz uma pergunta, né? Então joguei as cartas e lá o baralho falou o seguinte, que essas pessoas elas estavam ali e tinha muito a energia do luto, mas um luto muito pesado, né? Você não merecia ter morrido desse jeito. Ainda é muito pesado, você ficou se lamentando ainda. E como se dissesse assim, olha, a minha morte foi indigna, né? Eu não merecia morrer dessa forma. E detalhe, gente, a gente até hoje, o Renan do Latumba, né, como vocês conhecem, até hoje não descobriu onde está o Padre Mororó. Exatamente. Né? Ninguém sabe onde está o Padre Mororó, simplesmente sumiu. Ninguém sabe. Acho que a gente sabe o porquê. Porque muitas das vezes que eu reparei, coisas importantes de Fortaleza faz com que as pessoas queiram esquecer. Leve para o esquecimento de certas tragédias que houve aqui na nossa cidade, como o caso dos Mil Mortos, desses rapazes que foram executados. Pessoas que foram executadas na Confederação do Equador, que foi uma revolta, exatamente, né? Uma revolução contra, se não me engano, o Império. Eu posso estar meio... É isso mesmo. Né? É por causa das taxações que eram muito altas. Hoje em dia não é muito diferente, né? Mas naquela época era mais complicado porque era pela coroa portuguesa, se eu não me engano também. Enfim, me corrija se eu estiver errado. Faz tempo que eu contei a história daqui, mas se vocês tiverem dúvida, eu conto tudinho, bem detalhado no vídeo Mistério de Fortaleza, se eu não me engano, parte 2 ou é parte 3. Vamos ver aqui mais cartas. Tem mais pergunta? De fato. Parte 2, né? Aqui o que a gente vê? Né? É um lugar com atividade mesmo, né? Paranormal. Deve ter, pessoal, até poltergeist aqui, porque as pessoas talvez não notem, né? Coisas caindo, coisas mexendo, pessoas perdendo objetos, né? E saiu aqui aquela confirmação que eu tive com o Moisés, né? Tem umas entidades aqui que elas são extremamente pesadas, chega a ser animalesca. Metade gente, metade bicho. Ai, esse negócio aqui é pesado, né? É como até eu comentei com o Jorge, né? Há uma possibilidade também de ser uma coisa ligada também à própria Santa Casa e Misericórdia, né? Pois é, porque tá muito, né, uma coisa perto da outra. E a Santa Casa de Misericórdia, pelos relatos, é o lugar que eu recebo mais relato, é de lá, né? Fale. Essa intensidade toda que vocês viram aqui, que eu cheguei um pouco atrasado, mas tem a ver também, potencializa com a época que a gente está de quaresma? Olha, a quaresma, ela é um período pesado também, né? Mas eu acredito que isso aqui é uma constante, né? Até porque, a gente está entre duas construções que elas são bem antigas, né? Que é o forte. O forte, além das execuções que eram feitas aqui no Campo da Pólvora, existiam as prisões, né? Os cárceres do forte, então tinha gente ali, condições subhumanas, né? Uma coisa bem pesada. Essa região da cidade é uma região muito antiga, né? Ela concentra muita energia. A quaresma, ela só deixa isso mais evidente. Ela não é que ela aumente, não. Mas ela deixa evidente, as coisas ficam mais claras.
Então dá Tá? pra gente conseguir bastante coisa agora na quaresma. Foi né? só a gente chegar aqui e já começaram os fenômenos, na verdade. Né? Ah, eu Moisés, a perdi, gente chegou aqui e começou. gente, que eu cheguei um pouco atrasada. Então, até aquelas pessoas que não têm a mediunidade muito forte assim, de ver, elas podem ver nessa época. Vão. Não é que pode, elas vão ver alguma coisa. É, nem que seja a questão dos Não, sonhos, da pessoa tem começa a ter pesadelos. Tem Né? aquele, tem aquele detalhe, né, pessoal? Como a gente comentou, a quaresma é algo religioso, né? Mas mesmo sendo religioso, ela tem a sua potencialização. Eu acho que também a força Não. do pensamento faz com que isso aconteça, Por né? exemplo, De tanta pessoa acreditar, né? Tem outra coisa, é um costume que ele é muito antigo. até eu falei pro Jorge, assim, tem algumas coisas que eu sou um pouco cético. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti frio, um pouco de frio, uma coisa que não... A gente tá no clima meio... E tá abafado E hoje. tá abafado, Hoje mas tá eu abafado. senti frio aqui dentro, né? Tá sentindo frio. O Jorge tá sentindo os pés também um pouco gelado. Também já é um meio esquisito isso, né? Verdade, viu, gente? O mais engraçado foi quando a gente chegou, realmente estava abafado lá de fora. Uhum. A gente entrou na praça, né, no seu Moisés, mas já chegou na Esfria. frente. Esfriou. Gente, não Não. é. Olha, eu vou Acho que até explicar. piora quando tem planta. Exatamente, é isso que eu ia dizer, que a gente gravou lá em Belém, não foi, Rômulo? A gente estava cercado de mata, gente. Eu estava passando mal de tão abafado que estava. E aí era cercado de mata, não estava tão sol tão quente, mas eu quase desmaiei Isso lá. vai resfriar quando tem assim, a gente chama de microclima, né? Porque tem as fontes, tem as árvores e tal. Vai resfriar quando tiver em períodos normais, né? Não agora que a gente chama de inverno. Uhum. Que é a época da chuva, né? Em períodos normais realmente refresca. Agora não. Agora faz intensificar o calor, né? Aquela sensação de abafado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Um inscrito nosso falou de um homem, acho que vestido de branco. Não sei se vocês viram esse meu relato. O que acontece que foi uma pessoa vestida de branco aqui. Será que é algum dos mártires? Parece que ele viu, se eu não me engano, faz tanto tempo, gente, que eu contei esse relato, mas se eu não me engano, ele era estar vestido de padre. Será que poderia ser o padre Mororó? Vamos tentar descobrir aqui. Se existe Os aqui. padres naquela época, os padres usavam uma patina preta. É, Aquela eles patina usavam bem uma patina preta. Não, preta. mas o vestido é o homem branco, assim, com a luz branca. Esse ele tinha um livro branco. Olha, de fato, ele viu aqui uma pessoa desencarnada, né? Agora, realmente essa vestimenta dessa pessoa que ele viu não era a vestimenta do clérigo. Uhum. Era uma pessoa com um cargo, né, elevado, uma pessoa de importância, mas eu não vejo aqui sendo um clérigo, não um sacerdote. Talvez, uma pessoa muito boa, né? Porque assim, fica meio estranho a gente falar isso hoje, né? Pensar a pessoa vestida de branco é bom, né? A pessoa vestida de preto é ruim. Não é bem isso. Né? Mas se emanava assim, uma energia. A gente assimila, né? Dá essa semelhança? Assimila. Obrigado. Assimila muito pela questão do. Mas religiosamente falando, né? Sim, claro. A questão tipo, pode ser uma santidade, pode ser um anjo, né? Como as pessoas às vezes querem relatar isso, né? Vamos não quer ver dizer que, como você me falou, porque tá de branco quer dizer que é uma coisa boa. Né? Vai que é Não tem ninguém ruim aqui, tá todo mundo vestido de preto hoje. Nem sempre, porque a mulher de branco ela não faz coisa boa, não. Eu acho a questão do branco é mais ligada à morte. Alguém morto. Em alguns locais, Agora, o branco é, na verdade, a cor do luto. É. As pessoas vestem branco. Né? Agora, quando, por exemplo, quando a pessoa tá morta e é uma pessoa muito, muito ruim, é muito ligado à pessoa de preto, né? A peça de preto, mas tá de branco não significa necessariamente que é alguém de luz. Essa coisa da gente usar preto, pessoal, ela é mais moderna. Quer, né? Nem a terra come. Sabe? É mais moderna. Vamos fazer aqui uma pergunta bastante importante, já que o caso que a gente está falando é mais sobre os mártires. Algum desses mártires ainda habita aqui, todos eles, ou algum, tem como perguntar as cartas, amigo? De novo, o Moisés vai se lembrar das cartas. A energia do luto, ela tá muito forte aqui. Né? Saiu a chave, quer dizer, tipo assim, a indicação de que aqui é um lugar de luto, que tem o lírio e as nuvens, né? Que seria uma pessoa que ela não aceita. Ela acha que isso aqui foi muito pesado o que aconteceu com ela. Eu não merecia esse tipo de morte. Muito injusto, né? Foi injusto. Justo, né? E realmente foi, né, curiosos? E realmente foi. Você sabe da Bárbara de Alencar aqui. Ah, Bárbara de Alencar, o Romulo tá perguntando. Que ela, na verdade, eu tava conversando com um rapaz aqui, com o guarda. Ele disse que é no túnel que tem aqui embaixo. E a gente vai tentar. Ele disse que não tá tendo mais a visitação, mas ele disse que ele pode abrir uma exceção pra gente. Pensando bem, o K2 estava bem mais vermelho.
saber que a parte de ao lado do túmulo. Então, o Rômulo quer saber da Bárbara de Alencar. A gente nunca foi aqui, menina, a gente precisa visitar aqui. Eu não lembro se ela foi executada aqui, não lembro nem se ela foi executada. Eu não tenho também o histórico Eu não lembro, a dela. gente tem que dar uma olhada primeiro, né, pra ver se o... Quando a gente for lá, Não, ela ficou presa. Existe um pessoal que fala que ela ficou e o pessoal que diz que ela não ficou. Mas diz que tem até uma placa na... Tem uma placa. Pois é, eu acredito Mas que sim. Vamos ver, Vamos ver. Vamos dar uma Custa olhada. nada. Porque tem pessoas que dizem que ela não ficou aí, que ela ficou no forte, mas ela não ficou dentro do cárcere, né? Colocaram ela, tipo, num quarto. Vocês falar que foi, eu tô falando assim. Porque, se eu não me engano, a Bárbara de Alencar era uma mulher muito, né, de muita expressão, não era rica. Ela era muito à frente do seu tempo, né? Isso. Aí, para pessoas assim, existia um cárcere alternativo. Você não necessariamente colocava a pessoa dentro de um cárcere, né? Dentro de uma cela. É como hoje em dia, né? Existe Pessoas que têm estudos, né? Isso, não ficam numa cela com os outros presos, né? Mas não foi descontinuada essa lei? Não foi descontinuada essa lei? Até que onde eu saiba, não. Mas Essa parte de penal não é o meu forte. Até onde eu saiba, é muito ligado a, por exemplo, pessoas que tiveram cargo público elevado e pessoas que têm ensino superior. Aí eles ficam em celas premiums, vamos dizer assim, né? Cela separada, não ficam junto com os outros presos. Mas tinha uma PL recentemente, tinha uma PL, um projeto de lei que era para justamente acabar com esse privilégio deles, de quem tem ensino superior. Então ela não faleceu aqui. Ela faleceu. Não sei se foi aprovada. Ela tá enterrada aqui. Aonde? Eu ainda tô lendo aqui, ó. Mas acho que não tá o São João Batista, que senão o Renan Não. tinha achado. Assim, pessoal, como a gente estava falando sobre a Bárbara de Alencar, ela foi exilada, né, no Piauí, aqui do Ceará, mas quando ela morreu, ela foi sepultada no Ceará. O local não tem aqui dizendo ao certo, né? Ela morreu aos 72 anos, certo? E tudo lá no Piauí, né? 18 de agosto de 1832. Mas aqui eu tenho a Bem confirmação novinha. de que ela ficou presa aqui, ó. Ela sofreu aqui. E a torre seria o quê? A prisão, o forte. Olha aí, tem gente que ainda não acredita, né? Mostrando claramente, bem claramente, que o Jorge... Ela ficou presa no porão do forte Nossa Senhora de Assunção, esse forte logo atrás da gente aqui, onde está o Rômulo aí, ó. Onde o Rômulo já mostrou aqui, mas a gente vai gravar em breve. E a carta do rato mostra que assim, ela sofreu, ela passou privações. Sem contar que, tipo assim, a gente pode pensar, por exemplo, naquela época, eles não tinham aquela questão do bom senso, né, vamos dizer assim. Até hoje ela fez As pessoas que eram presas, elas com certeza eram torturadas. Né? Nem sempre, mas assim, boa parte das vezes eram, né? Tem um assunto que eu gosto muito, desculpa interromper vocês, pessoal, que é a Guerra das Rosas, eu não sei se alguém já ouviu falar, que era a Guerra da Inglaterra, né? Essa Guerra das Rosas, assim, ela é melhor até do que uma novela. Você fica impressionado do que é que um parente conseguia fazer com o outro. De tudo de ruim que vocês possam imaginar, de todas as torturas, atrocidades, né? Inclusive desviver os próprios sobrinhos, crianças, né? Para não compartilhar a herança, por assim. Para não assumir o trono. Essa guerra era também aqui não, no Brasil não, mas na Inglaterra ela é conhecida como a Guerra dos Primos, porque era uma guerra horrível, uma guerra enorme, uma coisa absurda, né? Chocante. E se você fosse ver, eles todos eram da mesma família. Então, se familiares têm coragem de fazer isso com o seu sangue, você imagine quando não era do seu sangue, né? Vamos dizer assim, uma prisioneira que veio para cá. A gente fica, né? Dá um medinho. Humanidade, os pessoal pensam assim, hoje a humanidade tá evoluída, mas não evoluiu não, viu, gente? Não evoluiu não. Tá bem parecido. Haja reencarnação para poder... Tá bem parecido ainda. Para evoluir, mas enfim. Vocês querem continuar, perguntar alguma coisa? Sim, eu quero perguntar. Pode perguntar. Então, eu queria perguntar se eles recusaram os mártires, porque sempre tem os resgates, se eles recusaram, sei lá, ir para a luz, né, conseguir ajuda, tentar, se recusaram, né, devido a esse luto, essa sensação de luto, de injustiça, se através disso por isso que eles não, vamos dizer assim, irão para frente, seguir adiante, exatamente. Obrigada, Marcelo. Vamos lá. Opa.
Olha, você pode ver, ó, eles permanecem na praça. Olha aí, gente, incrível a praça aí, ó. Né? Não é bem que eles recusaram o resgate, né? Esse momento parece que ele não chegou para eles ainda. Eles estão aqui. Nossa, tanto tempo. Tem coisas que aconteceram com essas pessoas que eles querem que as outras saibam. Que sejam reveladas, Que sejam né? reveladas. Tipo assim, né? Não Isso é tá, verdade, a história não tá toda contada ainda. Então eles querem ficar aqui justamente para isso. Para mostrar a história dele, o que eles passaram. Exatamente. E gente, dando um adentro, tem muitos fortalezenses que não conhecem a história do que houve nessa praça. Antigamente, essa praça ela era aberta, né? Mas muitos fortalezenses, tanto é que nesse vídeo tem acho que mais de 40 mil visualizações e 90% não conhecia a história dessa praça. Não conhecia a história da praça. A praça já passou por muita coisa. Né? Isso. Foi o Campo da Pólvora, depois virou uma praça de lazer, depois virou uma praça totalmente assim abandonada. Uhum. Né? Virou inclusive ponto de trabalhadoras da noite. Né? Clock. Depois foi revitalizada, depois foi esquecida de novo, depois revitalizaram de novo. Então essa praça aqui já passou realmente por muita coisa. E as pessoas não fazem ideia. Né? Eu já conheci gente, não faz muito tempo, que a pessoa pensa, não, a praça não está abandonada, não. Totalmente revitalizada, tem um coreto ali, né? Tem um Tem quiosque até guarda que também. É um restaurante, né? Dia de sábado, se não me engano, tem música ao vivo, é um lugar super agradável. Tem, às vezes tem até brechó também. Tem guarda. No carnaval aqui fizeram um baile para criança, não foi? Então é bem interessante, mas a história a gente estava conversando, eu e Moisés, não dá para apagar essa história. Tem uma coisa aqui que não consegue apagar a história da praça.